Oi, eu sou a Dona Rita e este é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou ler para vocês a redação que eu fiz com o tema da redação do Enem de 2024, que é Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Então vamos lá? Pessoal, hoje é domingo, dia 3 de novembro de 2024. Eu tô de folga, mas hoje é o primeiro dia da prova do Enem 2024 e é o dia que os estudantes fazem a redação. Eu acabei de ver qual que é o tema, né, que eu já falei para vocês, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. E eu resolvi escrever uma redação, como eu faço todo ano, fazer uma redação sobre esse tema. Por que eu faço isso? É para me colocar no lugar do estudante. Se eu estivesse lá hoje fazendo a prova, sem nenhuma fonte de pesquisa, a não ser a prova mesmo, né, os textos motivadores, será que eu iria conseguir escrever alguma coisa sobre esse tema? Então, eu sempre me proponho esse desafio e eu acho que é uma forma de me preparar para ajudar mais os meus estudantes. Aí como todo ano eu faço essa redação, eu vou ler a redação que eu fiz hoje para vocês. Uma observação, eu só tive acesso à frase que é o tema da redação, né? Eu só sei qual que é o tema da redação. Eu não achei, ainda não encontrei, não tive acesso aos textos motivadores. Então, a minha redação é baseada só no tema. Então, se eu tiver tangenciado, se eu tiver fugido um pouquinho do assunto, é porque eu não tive acesso aos textos motivadores, tá certo? Então, eu fiz a redação só olhando o assunto, o tema. E outra observação, eu fiz a redação só com o que eu consegui pensar, com o que eu consegui lembrar. Eu não pesquisei, não fiz nenhuma busca no Google, não olhei em nenhum lugar, não. Eu quis fazer como os estudantes devem fazer lá no dia da prova mesmo. Usar o seu conhecimento de mundo, o que eles aprenderam para fazer redação. Então, eu fiz dessa maneira. Eu não colei, não, tá? Eu fiz só com base no que eu consegui pensar, no que eu consegui lembrar. Então, chega de enrolação, vou fazer a leitura da minha redação para vocês agora. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O Canto das Três Raças, música de Clara Nunes, evoca o processo de formação da população brasileira, fruto da miscigenação entre indígenas, europeus e africanos. Entretanto, assim como acontece em várias outras obras artísticas, ao falar da parte africana dessa mistura, as referências feitas são relacionadas apenas à escravidão e à luta pela liberdade, e não à identidade dos povos escravizados. Em outras palavras, fala-se sobre o que aconteceu com os negros escravizados, mas não sobre quem eles eram. Esse modo de pensar a contribuição afro-originária apenas a partir do processo de escravidão esquece que, antes de serem escravizadas, aquelas pessoas construíram vivências, tradições, crenças, culturas. Nesse cenário, é certo afirmar que o maior desafio para a valorização da herança africana no Brasil é fazer com que a sociedade deixe de associar o negro apenas ao período da escravidão e promova um resgate das culturas dos povos africanos que foram trazidos ao país. Essa associação do negro, limitada ao período da escravidão, impede que os brasileiros estabeleçam uma conexão com as culturas de países africanos. Isso ocorre porque, quando a história dos negros começa a ser contada a partir de sua chegada ao Brasil como escravizados, quem essas pessoas eram antes disso deixa de importar, e tudo aquilo que elas produziram, criaram, viveram em sua terra natal passa a ser visto como algo distante, estrangeiro, desconectado da identidade brasileira.
Além disso, é válido destacar que esse problema persiste pelo fato de que a herança africana não é suficientemente abordada e valorizada nas mídias. Tal realidade pode ser percebida através da escassa representação de manifestações culturais afro-originárias em produtos midiáticos em grandes veículos de comunicação, como a televisão e o cinema, enquanto que no mundo virtual, o alcance desse tipo de conteúdo fica limitado a certos nichos, uma vez que os algoritmos não favorecem seu impulsionamento. Portanto, medidas são necessárias para promover a valorização da herança cultural africana no Brasil. Para isso, cabe ao Ministério da Cultura, por meio de financiamentos através da Lei Rouanet, impulsionar o desenvolvimento em todo o país de projetos culturais que promovam o resgate de tradições, músicas, danças, culinárias, língua, artesanato e outras manifestações que constituem a herança africana. Aos canais de televisão, que ainda são o maior veículo de comunicação de massas, caberá a ampla divulgação dos projetos que serão feitos através de festivais, mostras, shows, apresentações, exposições, palestras, oficinas, podcasts, filmes, peças teatrais, etc. Dessa forma, a população brasileira poderá deixar de associar o negro apenas à escravidão, conhecendo e resgatando a riqueza cultural que foi trazida do continente africano para o país. E isso irá favorecer a criação de laços subjetivos de identificação. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha redação que eu fiz com esse tema de 2024. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Particularmente, eu gostei da minha redação, mas assim, se fosse valendo mesmo, se eu tivesse feito ela lá na prova do Enem oficial, eu acho que eu não iria ganhar 100% não. Eu acho que tem dois probleminhas na minha redação. Um é que eu acho que ela ficou muito grande, então eu não sei se quando eu fosse escrever à mão, se ela iria caber lá nas 30 linhas, porque eu fiz digitando no celular, então eu não tenho certeza se ela iria caber, eu teria que escrever com a letra bem pequenininha. E a outra coisa, eu acho que a minha argumentação, ela ficou boa, tá correta, o segundo e o terceiro parágrafo, mas eu acho que ficou faltando repertório, porque eu não consegui lembrar, eu sou muito ruim de memória, eu não consigo lembrar citações, então eu não consegui lembrar nenhuma citação, algum tipo de repertório, algum dado estatístico, alguma letra de música, eu não consegui lembrar de nada para colocar, para embasar a minha argumentação no segundo e no terceiro parágrafo. Então, eu acho que se eu tivesse lembrado umas duas citações para colocar nesses parágrafos de argumentação, eu acho que minha redação teria ficado melhor. Então, essas duas partes que eu não gostei muito, que eu acho que ficou muito grande e não consegui colocar repertório. Mas eu coloquei repertório lá no primeiro parágrafo, vocês viram que eu coloquei referência a uma música. Então, isso aí, né, na parte de repertório, não é que eu não tenha feito, não. Eu acho que eu poderia ter feito mais. Então, acho que 0 nesse quesito eu não tiraria, não. Eu acho que os parágrafos que eu gostei mais do meu texto foi o primeiro e o último parágrafo. Agora, eu não sei se a proposta de intervenção que eu coloquei, ela está correta, ela tem tudo que precisa ter, o agente, a ação, o meio, o detalhamento, o efeito, está tudo lá, né? Só que eu não tenho certeza se ela está conexa, que está bem conectadazinha com a argumentação que eu fiz. No segundo parágrafo, por exemplo, no terceiro, aliás, eu falei sobre que o problema é agravado por causa da mídia, que a mídia não faz muita divulgação dessa temática da herança cultural africana. Só que quando eu fui fazer a resolução do problema, eu não coloquei a mídia para resolver o problema, né? Eu coloquei mais, foi o Ministério da Cultura, fiz uma referência à mídia só numa parte do parágrafo lá. Então, não tenho certeza, será que isso aí iria fazer eu perder ponto, né? A minha solução não está inteiramente conectada com a problemática que eu desenvolvi.
mas é porque tem muita coisa que eu pensei que não ia mais caber lá no texto, porque já tava ficando muito grande, sabe? É porque eu acho assim, que a mídia, quando eu falo mídia, eu tô pensando na televisão, mais do que a internet, que acho que a televisão ainda é a mídia que atinge mais a população, por enquanto. Porque a internet, ela é muito nichada, né? A gente só chega para mim o que o algoritmo deixa chegar. Então, eu acho que as mídias de massa, a televisão, acho que amplia mais esse alcance das temáticas, né? Não fica tão nichado, tão dividido o acesso a essa informação. Então, eu acho que, por isso que eu não falei muito sobre internet, falei questão da televisão, e eu acho que a televisão, como é uma coisa, não é pública, é particular, é muito difícil você colocar uma proposta, impor uma proposta de solução para um veículo que é particular, que ele é movido pelo dinheiro, entendeu? Às vezes não é colocado lá um conteúdo sobre herança cultural, um determinado conteúdo lá, porque não vai dar dinheiro, não vai repercutir, não é o que eles acham que vai dar mais retorno financeiro para eles. Então, eu acho que propor uma solução para um órgão público, para o Ministério da Cultura, por exemplo, é uma coisa mais realista, né? Porque o Ministério da Cultura, ele não está a serviço de lucro de ninguém, ele está a serviço do bem da população, deveria ser pelo menos, né? Então, por isso que a minha proposta foi para um órgão público, uma entidade pública, que é o Ministério da Cultura. E a mídia ficaria mais para a questão da divulgação do que seria feito. Então é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo agora porque tem um alarme tocando aqui. Você deve estar atrapalhando a execução do vídeo. Mas então é isso, pessoal. Depois vocês me falem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha redação. Se você tiver feito a redação também do Enem, me conta o que você colocou lá de repertório, de argumento, de solução. Vamos conversar sobre isso daí, sobre como é que vocês resolveram esse tema da redação de 2024, tá? Então é isso, pessoal. Esse vídeo rapidinho aí só pra gente repercutir esse assunto aí que tem muito a ver com a proposta aqui do meu canal, que é questão de comunicação, de língua portuguesa e tudo mais. Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!